Eu saúdo a todos, mais uma vez, com a paz do Senhor. Estamos alegres por termos, mais uma oportunidade de termos vivido mais um dia. Muitos não alcançaram essa oportunidade de hoje. Talvez muitos hoje, principalmente na área que eu trabalho, foi o último dia dele. Mas Deus disse: você eu vou manter até que se conclua tudo que eu tenho que fazer na tua vida. O interessante de viver a vida é que nós não sabemos nem a hora e nem o dia em que tudo pode se desmoronar. Porque a morte, ela é a separação de dois mundos. O mundo físico, e após o mundo físico, nós entraremos no mundo espiritual. Qual a nossa rota? Para onde nós estamos indo? O que é que eu tenho feito para chegar no denominador comum diante de Deus? O que tu tem feito? Qual a certeza que você tem, o Alisson Toninato, né? Seja bem-vindo, meu filho. Qual a certeza que você tem que amanhece amanhã? Nenhum de nós temos certeza de nada. Você não tem certeza, eu não tenho certeza, ninguém tem certeza. Mas lá em 1 Pedro 4,13 diz: contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação de sua glória. O que Deus está querendo dizer para nós aí? É que neste mundo nós teremos sim sofrimento. Deus não promete para ninguém uma vida de gozo aqui na terra. Em momento nenhum. Eu vejo hoje algumas pessoas dizendo que algumas igrejas aplicando que você tem gozo, que tem paz aqui na terra. Quando é que você viu isso? Quando foi que aconteceu isso? Você tem momentos de alegria, mas daqui a pouco a aflição vem de novo. Daqui a pouco a tribulação vem, as percas, os prejuízos. Principalmente nos nossos lares, nos nossos empregos. Quantas famílias nesse momento estão despedaçadas. Porque um dia abriram a porta simplesmente para que o inimigo entrasse e enraizasse uma ideia na cabeça de Beidiá, Felisberto Souza. Seja bem-vindo. Então, a Bíblia fala em 1 Pedro 4,13 que, contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo aqui passou por perseguição, Cristo passou por muitas coisas que nós, nos dias atuais, estamos nos esquecendo disso. Todos os dias a gente se esquece por palavras que vêm de acordo com a nossa desobediência em alguns casos. Não basta você ir para a igreja, levantar a mão, está tudo pronto. Não está pronto. Por isso que ele diz: alegrai-vos no sofrimento de Cristo. Porque no mundo tu terás aflição e aqui na terra eu e você vamos ter aflição constantemente. Eu discordo com isso, pastor. Meu irmão. Eu não sei quem foi que te enfiou na cabeça que servir a Deus é ter paz nessa terra. A igreja, sim, nesse momento está tendo uma certa paz, porque a igreja está coabitando, interagindo com o mundo. Aí sim o diabo não mexe no time que ele está ganhando. Ele não vai mexer de jeito nenhum.
estão escarnecendo da poderosa palavra de Deus, desfazendo tudo que Deus fez. Alguns homens estão trazendo o poder e a glória para si mesmos e prometendo coisas que a Bíblia de maneira nenhuma te prometeu. A Bíblia diz que tu vai ter sofrimento, sim, no mundo tu vai ter aflição, mas saiba que eu estou no controle da tua vida. Cada aflição que você passa, eu passo. Cada sofrimento que nós passamos, Deus nos dá ali uma orientação e nos tornamos cada vez mais fortes com relação às lutas de cada dia. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz: portanto, nesta verdade, exultais mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. A Bíblia está errada? A Bíblia está falando aqui de provação. Se você serve a Deus e veio para a igreja com essas promessas que eles estão fazendo aí, vem para cá que Deus vai abrir as portas. Não, irmãos. A porta foi aberta quando ele deu a sua vida na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Enquanto você e eu não entendermos isso, agora, a decisão de caminhar, como ele diz, pega a tua cruz e me siga, é independente. Cada um, salvação também é independente. Uma mãe não pode salvar o filho não pode salvar a mãe. Tudo vai partir do momento em que você entender o que Cristo nos revela nesta noite. Ele revela que neste mundo nós vamos ter sim muito sofrimento, mas portanto não fique nervoso, não queira sair da igreja revoltado, triste, porque o Senhor está contigo em todas as suas batalhas. E, portanto, alegrai-vos no sofrimento, portanto, nesta verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Pega a tua Bíblia e confere lá se é servir a Deus essa molezinha. Servir a Deus é nós desmamarmos completamente deste mundo. Servir a Deus é nós desistirmos de nós mesmos e adaptar o conceito de Deus de dentro para fora na nossa vida. Em Mateus 5, capítulo 12, diz: exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa no céu. Tá? Repare bem, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E o cristão deve ser o sal e a luz. Então, em Mateus 5, capítulo 5, versículo 12, diz que nós temos que nos alegrar de sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa onde? No céu, não está dizendo que é aqui na terra. Mas, pastor, eu não posso ser abençoado aqui na terra? Sim. Vai depender muito do seu propósito diante de Deus. Nem todos nós estamos prontos. Tem pessoas que não podem comprar uma bicicleta nova, que se comprar já não vai na igreja mais. Se arrumar um emprego diferente já não vai mais, né, Mateus? Não vai mais. Não vem para a igreja mais. Porque aquele carro, aquele emprego, aquela casa nova se tornou maior do que a presença e o desejo de Deus dentro da vida dele ou dela. Então nós temos que entender que provação faz parte, sim, da caminhada do homem e a mulher que serve a Deus. Eu podia estar aqui enchendo os seus ouvidos de mentira, dizendo que com Deus as portas se abrem, compra um lencinho, um tijolinho, feijão da sorte. Quando foi que Deus virou negócio? Nós é que somos um grande negócio de Deus na terra. Nós não temos negócio
Nós não temos que pegar e fazer da nossa igreja negócios que beneficiem a nossa própria vida, o nosso próprio ego. Devemos desistir disso, afinal a casa dele é a casa de adoração. É onde nós aprendemos. Lucas capítulo 6, versículo 22 ao 23 diz: Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas e vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando execrável por causa do Filho do Homem. Está passando por isso? A igreja está vivendo um paraíso que vai acabar já já. Está vindo aí, calma que está vindo. Só vai servir a Deus quem realmente for de Deus. Está muito perto de Deus separar o que é do que não é. Os governos estão mudando todos os dias as suas cabeças com relação ao povo cristão. Toda essa bagunça que a gente vê, que isso não é adorar a Deus. Todas essas promessas que o homem está fazendo para o outro homem. Tudo que o homem está extraindo das ovelhas de Deus. Um dia ele vai ter que prestar conta disso. Mas quando será isso? Na vinda do nosso Senhor e no grande julgamento. Vai ser uma grande surpresa o dia que Jesus voltar. Livro de Atos, capítulo 5, e versículo 41 diz: Os apóstolos se retiraram do Sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo. Eles saíram contentes, alegres, porque Jesus já havia orientado: no mundo vocês vão ser perseguidos, no mundo vão tentar apagar a minha glória na vida de cada um. Mas alegrai-vos que quando isso estiver acontecendo, é porque realmente os senhores estão sendo provados por Deus. Mas pastor, servir a Deus não é... Não, servir a Deus não é moleza, não é para frouxo. Servir a Deus é para homens e mulheres que decidiram que Cristo viva em mim e o meu eu esqueça. Eu vejo hoje o crente correndo atrás de riqueza, e a Bíblia diz: Ei, o teu tesouro você não pode juntar aí na terra. Não estou falando que você tem que viver uma vida de miserável, mas você tem que entender. Tem pessoas aí que ficam até doentes atrás de riqueza. Não aceitam o que Deus tem dado para ele gratuitamente ou para ela. Então nós temos que entender que o que Deus já nos deu, não é que você não pode fazer uma faculdade, não é que você não pode correr atrás de coisas melhores, mas sempre convicto de uma coisa: o que eu tenho até aqui foi Deus que me deu. E desde que você não coloque aquilo maior que Deus, nem os seus filhos, nem você mesmo é maior que Deus. Nada que você tem, nada nesse mundo é maior que Deus. Porque afinal, Ele é o Criador de tudo. Então nós temos que entender que os apóstolos, lá em Atos capítulo 5 e 41, eles se alegravam de saber que estavam sendo perseguidos. Hoje o crente, se perseguir, ele... 5 minutos, ele já está no monte orando para Deus matar o outro. Ô meu irmão, estou passando uma prova, a igreja está me perseguindo. Você não sabe o que é perseguição, não. Perseguição era no tempo de Cristo, onde todos aqueles apóstolos, com exceção de João, que morreu de velhice, se não estou enganado, ele morreu na ilha de Patmos, mas de velho. O resto morreu tudo torturado. Paulo,
né, Valmir Gomes? Todos eles morreram de maneira terrível. Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo. Estevão, o primeiro mártir, o primeiro a morrer, ele morreu apedrejado. Mas nós não estamos muito longe com esses governos que a gente tem de chegar a isso. E a Bíblia diz que no final dos tempos, além do amor de muitos se esfriarem, haveria um balançar da figueira. Vocês nunca leram isso? Que ele vai balançar essa figueira para separar menino dos adultos. O que é do que não é. Só vai ficar o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, que realmente tem o desejo de morar nas mansões celestiais. Caso contrário, não ficará. Já nos dias de hoje, a gente vê o homem brincando, cada dia mais brincando com o poder desse Deus tão poderoso. Desse Deus que não passa uma vírgula sem ele anotar. Eu vejo dentro das igrejas hoje a promessa de céu aqui na terra. Vem pra cá que aqui Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e vai ver Deus não está falando aqui. A Bíblia recolhe, a Bíblia diz que o homem ele vai ao encontro de Cristo, mas Cristo já estava de olho nele. Como assim, pastor? A Bíblia diz, não foste tu que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Um dia, todos que são de Cristo vai se ceder à vontade dele. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, se não estou eu equivocado, que antes da formação de tudo, Deus já tinha um plano para a tua vida. Esse é que é gostoso de saber. E o Senhor não perde luta, Ele não vai perder sequer um, desde que entre pela vontade dEle e permaneça até o final. Eu vejo o crente aí dizendo que Deus é amor. Mas Ele é fogo consumidor também. Seja obediente, guarde os mandamentos, viva de acordo. Mas pastor, eu vivo uma luta, você é chorão, chorona. Você só vê o muro da dificuldade. Olha para cima, da onde que vem o meu e o teu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Aonde está o Senhor? Ele vem do alto, da glória dele. E nesta noite ele está te alertando. Deixa de chorar sofrimento e começa agora a glorificar a Deus, porque é do alto que vai vir o meu e o teu socorro. Para de estar dando crédito a homem. E começa agora a dar crédito ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Atos 16, e versículo 25 vai nos falar de Paulo. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. A gente vê aqui Paulo e Silas sendo perseguidos, presos. Mas você pode ser preso, as pessoas podem te julgar, te perseguir, mas o tesouro que Deus colocou dentro de você, jamais você vai trocar por nenhuma perseguição. Paulo e Silas apanhavam constantemente. Cada presídio que eles iam era um sofrimento diferente do outro. Mas a Bíblia diz que, todavia, eles se alegravam no Senhor, porque eles estavam passando parte do sofrimento, mas se alegrando, porque hoje, através de Paulo, de Silas e de Mateus, Lucas, João e outros, nós temos a poderosa palavra escrita por esses homens. Eles foram, mas deixaram um legado. E hoje nós nos orientamos, não pela vontade deles, mas pela vontade de Deus, que fez com que eles escrevessem livros e mais livros, 66 livros, até mais, para que você e eu viéssemos, né, irmão Gilmar Lima,
Né? Seja bem-vindo ao pastor, né? Seja bem-vindo. Para que você e eu tivéssemos a oportunidade, a única saída minha e tua é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando que o caminho, a verdade e a vida é Paulo, é Silas, não é João, não é ninguém. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos, a paz do Senhor. Eu estou hoje falando aqui, pastor Gilmar, dessa crentalhada que vai para a igreja para fazer negócio com Deus. O Senhor não é nenhuma banquinha. O Senhor não é, nunca foi um mercado que você entra e faz negócio. Na realidade, o negócio de Deus somos nós. Porque a Bíblia diz que ele desenfeita o céu e permite que o Filho dele desça e passe pelo vitupério da cruz para você e eu estarmos hoje brincando de ser. Brincando com as coisas dele. Cuidado com as suas brincadeiras. Cuidado com as nossas brincadeiras. Não que igreja é lugar de gente feliz, não. Igreja é lugar de gente quebrado, que entra lá dentro e sai com a vida transformada. Não sai livre de sofrimento de jeito nenhum. Você vai sofrer muitas vezes, mas uma verdade vai estar dentro de você. Quem? A presença, a palavra, a força de Deus vai te manter firme até o final. Não pense que servir a Deus é mamão com açúcar, porque não é. O céu é conquistado pela força e não por desistência. E em Romanos, capítulo 5, versículo 3 diz, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulação, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Deus está prometendo vida boa aí. Ele está dizendo que nós temos que nos alegrar com as nossas perseguições, com o sofrimento que você vive, que eu vivo. Vai ter dia que você vai querer desistir, isso é normal. Vai ter dia que você vai querer parar de tanta luta que vem. Sabe quando a luta começa a matar você e eu? Quando nós nos esquecemos de quem somos filhos. E olhamos para o tamanho da luta e não conseguimos parar de olhar para ela. E ela pega então corda e ela vai só aumentando. Porque ela viu que você vê mais ela. A luta quer te fazer olhar para o chão. E Deus quer que você olhe para o alto. Porque é do alto que vem a tua resposta. Então Romanos capítulo 5, versículo 3 diz, mas não somente isso, como também nos gloriamos na tribulação, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Mas tem crente que não quer prova não, a vida dele está tão boa. Ah, não vou para aquela igreja, porque aquela igreja tem que jejuar. Aquela igreja eu tenho que deixar disso, daquilo. Aquela igreja tem que ter uma vida transformada, e não é bem assim. Eu aprendi lá na igreja tal que eu posso andar do mesmo jeito que eu andava no mundo, que Deus só quer o meu coração. Por acaso Deus virou açougueiro quando? Deus está te comprando por peça, não. A Bíblia diz que Deus nos comprou por inteiro. Então somos sim um negócio de Deus. Cuidado com os seus negócios que você está querendo fazer com Deus. Negociar. Eu quero continuar assim. E Deus lá do alto diz, sem vida transformada, sem vida passada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, se a sua vestimenta, minha vestimenta, não for alva como a neve, com certeza, sua vestimenta vai impedir você e eu de entrarmos no céu. Temos que ter uma vida, uma vestimenta alva como a neve. Temos que nos esforçar para todas as manchas do nosso passado ou mesmo do presente não venha aniquilar o prazer de um dia você conhecer o reino do céu. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz, pois as nossas aflições
leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Temos que ser temperados. E é o sofrimento, muitas vezes, a luta, que faz com que você tenha uma vida temperada, alimentada por Deus. Que a sua autoconfiança com relação a Deus, ela aumenta. Por isso que Paulo diz, procurai-vos santificar todos os dias. Aumenta a santificação. O sofrimento te aumenta a certeza. O sofrimento te dá raiz. O sofrimento faz com que você e eu venhamos a ter uma base sólida e uma confiança inabalável. Ah, pastor, mas isso aí não existe, não. Então pega, sai fora daí, viu? Estou pregando para crente. Estou pregando para quem quer ir para o céu. Viu? Cai fora daí. Eu não tenho tempo para perder com quem não acredita na própria palavra. Na própria palavra. Pastor Gilmar, a igreja acabou agora o culto, né? E está tendo outro aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 até o 10, diz, entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Estão entendendo? A graça de Deus na nossa vida é suficiente. Você tendo a graça, não esquenta com essa carcaça, não. Essa carcaça vai levar pedrada. Você vai levar pedrada, não tem jeito. Porque você é um fruto bom. O inimigo sabe que Deus tem um plano grande na tua vida. Você vai levar pedrada, pode ter certeza disso. Mas nenhuma delas vai alcançar o objetivo dela, na minha e nem na tua vida. Muitas vezes nós vamos sentar, até deitar e rolar no chão, de tanta luta, de tanta perseguição. Mas uma coisa vai estar dentro de nós. Nós vamos olhar e fazer como Jó. Mulher, tu fala como as bestas. Eu vim nu. Basta a minha fé. A tua fé constitui resistência na tua vida. Por mais que tudo esteja fechado, não existe telhado que Deus não quebre ele para alcançar você no núcleo, no meio da tua luta. Só não pode dar crédito a isso. Aonde está a tua fé? Então, em 2 Coríntios 12, versículo 9 até o 10, ele diz, entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente. Agora, se não tem a graça aí, você vai morrer afogado no mar de luta, né? Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim, meus amados irmãos, considerai o motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações. Está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Você tem que considerar isso. De júbilo, de gozo. Júbilo quer dizer gozo, alegria. Eu estou sendo perseguido, é porque algo de Deus está em mim. Agrimar Raimundo, seja bem-vindo. Algo de Deus está dentro de mim. Às vezes você é perseguido lá no serviço seu. Às vezes você é perseguido pela sua própria família, pela própria igreja, mas você continua ali. O seu alvo é o quê? Chegar no céu. E se é chegar no céu, você está de acordo com aquela palavra. 1.000, 10.000 já caiu, tem 1.000 à direita. Mas tu não serás atingido. Porque tu tem uma finalidade em servir a Deus. Tu tem um propósito certo em servir a Deus. Você é diferente. Você não desiste porque você sabe que essa vida é passageira. Tudo é passageiro. Só o que não é passageiro é Pai, Filho e Espírito Santo e a sua eternidade. Isso não é passageiro. Isso
É um presente que Deus está preparando para todos, né, Wagner Cardoso? Todos que estiverem alinhados com o querer e a vontade dele. Tem gente que diz, pastor, o senhor, eu não gosto muito de ver o senhor pregando, não, porque o senhor tem uma palavra dura. Duro é você ir para o inferno sem ouvir essas palavras. Então nós temos que entender e viver de acordo, nos esforçarmos todos os dias para chegarmos ao convívio melhor com Deus. E as pessoas que me aborrecem, vai orar por eles? Pastor, mas eu odeio ele. Eu odeio ela. Se eu pudesse, eu esmagava. Então, nesse caso, você tem que aceitar Jesus de novo. Que a Bíblia nos manda, em um dos mandamentos deles, que nós temos que amar os nossos inimigos. Amar quem nos ama é fácil. Agora, amar quem odeia a gente. Você tem pessoas que te odeiam. Mas a partir do momento que você colocar a vida dele nas mãos do Senhor, quando Deus começar a trabalhar na vida dele, na sua ele já terminou a grande obra. Isso, essa decisão depende de você, não de Deus. De ver o teu irmão que não gosta de você, mas olhando agora a ele com o olhar de Cristo. Porque afinal Cristo habita em cada um de nós. E se ele habita em cada um de nós, entenda uma coisa definitivamente: sem perdoar o teu irmão, tu também não conhecerás o céu, nem tu nem eu. Amém? Romanos 8, versículo 17 diz: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participaremos da sua glória. O sofrimento é a glória futura. Entenderam agora? Esse negócio de dizer... Não, tem uns crentes que dá vontade de pegar eles de chinelo. Você encontra eles anos e anos. Pastor, eu estou vivendo uma prova. Aí eu lembro daquele versículo: preguiçoso vai ter com a formiga. Sabe por que tu está em prova o tempo todo? Porque você confia mais na oração dos outros que na tua. Entra pro teu quarto e vai gerar intimidade com Deus, que essas provas que você passa, você vai passar por cima delas, glorificando a Deus em júbilo, dizendo: eu sou mais que vencedor, vencedora, porque Cristo habita em mim e o que está em mim é maior que essa condição que o inimigo criou. Agora fica dando aval pro cão, que você só vai para trás. Está na hora de você dar crédito ao que você aprendeu. Está na hora de você dar crédito a quem realmente merece todo crédito e todo louvor. Confiar. A fé é o ato inabalável de crer. Mas o que eu mais vejo hoje é um câncer comendo a fé de muitos cristãos. Pastor, misericórdia. Não tome vergonha. Pare com esse barulho. Sem intimidade com Deus, tu não vai alcançar o céu, nem eu. Para alcançar o céu, você tem que gerar uma amizade, intimidade, relação com Deus. Mas tem crente que quer que o pastor gere isso para ele. Tem como não, viu? Isso é independente, né? Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Cristo e co-herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira participemos da sua glória. O sofrimento é a glória futura. Entenderam agora? Através do sofrimento, Deus vai abrindo os teus olhos. Deus vai transformando. Vai ficando mais um espírito, vai tomando conta de toda a carne. E transformando a tua vida, a tua maneira de ver as coisas. Sem sofrimento você não vai ver isso. É igual o filho birrento que você criou e nunca deu uma chineladinha nele. Daqui a pouco ele está dando no teu rosto. Daqui a pouco ele com 14 anos vai estar batendo em você. Porque ele não foi educado para aquilo.
E o sofrimento, ele transforma a vida. O que tu vai contar para os seus filhos quando você estiver igual eu, cabecinha branca? Que experiência que você vai ter, que vitória que você conquistou, que eu conquistei, para contar para os seus filhos? É através de sofrimento. Eu não estou dizendo que você vai viver notoriamente 24 horas ou a tua vida inteira sofrendo. Não. Mas Deus vai permitir algumas provas para a tua vida para testar o equipamento que Ele te deu, que é a graça dele. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 7 diz: e a nossa esperança a vosso respeito está firme. Isso que sabemos que sois participantes do sofrimento e de igual forma vos sereis da consolação. Trazendo isso para a visão de hoje. Quantas pessoas você já chegou perto dele e ele virar para você e dizer: ó, estou na prova, mas estou dando glória. Eu conheço um assim. Estou na prova, mas estou glorificando. Eu estou entendendo. Essa prova ela já está acabando. Oh, glória a Deus. Essa prova está passando porque eu sei que o meu Senhor está comigo. Tem crente assim. Mas tem crente que é diferente. Falta tutano espiritual. É, pastor, está numa prova danada. É uma cara de chorão, né? Vê, cabeça branca. Quantos anos de crente você tem? 200. Mas nunca entendeu que as suas provas, maior prova que você tem é você mesmo. Sou eu mesmo. Porque o crente, quando ele se gera intimidade com Deus, ele não vê a prova como prova, ele vê a prova como tempero, como vitória. Eita, mais uma vez, eu vou experimentar o que é ter vitória servindo a Deus. Ele tem essa convicção. Deus vai me dar vitória de novo. Oh, glória a Deus. Isso serve como brasa dentro de mim, que me aquece de dentro para fora, sabendo que esta prova eu vou superar. Não, Deus vai passar por cima e eu estarei atrás dele, porque quem abre o caminho da tua vitória ainda é Deus. Deixa de ser frouxo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Está falando da vida dele. Está falando da vida de Jesus. A vida dele aqui não foi fácil. E muitas vezes você vai chegar com as suas marcas. Talvez você já tenha essas marcas. Marca de Cristo. Marca de Cristo é sofrimento. Marca de Cristo também é vitória. Marca de Cristo diz que você é uma pedra inabalável. A tua fé te trouxe até os dias de hoje. Sem a tua fé, tu não tinha alcançado o marido crente, a esposa crente. Os filhos talvez hoje estejam fora da presença de Deus. Mas a tua fé eu declaro em nome de Jesus hoje, que a tua fé vai fazer com que você veja seus filhos adorando a Deus, porque você é uma pedra inabalável que Deus moldou e encheu da presença dele. É a tua fé. Filipenses 3 e capítulo 10 diz: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição é a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Está vendo algum versículo aqui dizendo que é mel? Não é mel. Quando nós vamos tomar a nossa Santa Ceia, a Bíblia diz que examine a si mesmo, né? Coma e beba. Quer dizer, você está fazendo parte do sangue e da carne. É simbolicamente aquele pão. Mas ali nos dá uma noção de que se nós estamos fazendo parte do sangue e da carne, vai ter sofrimento.
Jesus foi perseguido até levaram ele à cruz. Não tem crente que só de ver o Calvário já desiste. Será que se hoje saísse uma lei dizendo assim, aqui está muito perto, tá? Você é crente? Sou. Em Cristo? Sou. Presta bem atenção. Eu vou te perguntar de novo. Se você não desistir desse Cristo, nós te levaremos à forca, ao fuzilamento, como na China e em alguns outros países que ainda fazem isso. Será que você, quando ele perguntasse a segunda vez, você ia dizer, você é de Cristo? Você ia dizer para ele, eu sou? Muitos de nós íamos negar imediatamente, que estamos mais pensando no mundo físico do que no mundo espiritual. Isso aqui é passageiro, mas a vida espiritual não. Outro dia eu vi um padre, as pessoas têm um negócio de bater nos católicos, né? Mas degolaram esse padre, ele não negou quem ele era. Degolaram o padre, tiraram a cabeça dele fora do corpo, mas ele não negou. Eu sou filho do Deus vivo. Vocês estão matando o meu corpo, vocês não têm o poder de matar. E assim degolaram ele. Será que nós que somos protestantes, se chegar uma lei dessa, com tanto de covardia que a gente está vendo dentro das casas de Deus, a metade vai desistir? E se bobar, a outra metade também. Porque nós estamos sendo levados hoje por promessas de bem-estar. Nós estamos hoje cortando tudo que nos leva à palavra. Tem muitos crentes hoje que nem Bíblia carrega mais. Ou eu estou mentindo? Somos orientados por alguns pastores, não vou dizer todos, que não tem caráter, que usa a igreja para benefício próprio. É lógico que ele vai encher os teus ouvidos de coisas que você quer ouvir. Ele jamais vai dar um ensino como esse aqui. No mundo tu vai ter sofrimento. Tu tem que fazer parte do sofrimento de Cristo para conhecer a glória dele. Poucos hoje falam disso. Colossenses capítulo 1 e 24 diz: agora me alegro nos meus sofrimentos. Pega a tua Bíblia aí. Colossenses capítulo 1 versículo 24 diz: agora me alegro nos meus sofrimentos. Por vós é completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Estão entendendo? Ele diz, eu me alegro nos meus sofrimentos. É o que eu estava falando agora. Não é para você sair chorando e se lamentando. Importa, igual um miserável, não. Se Deus está te levando na olaria, é porque Ele quer te fazer uma transformação de dentro para fora. E toda transformação dói, porque transformação é mudança de hábito, é mudança de costume, é mudança de visão, é mudança de vida espiritual. Então é isso que nós temos que crer. Crer somente que faz parte da transformação nossa. Para a gente não tomar muito tempo, 2 Timóteo, capítulo 2, depois você lê aí. Capítulo 2, versículo 12 diz, se perseverarmos, com ele igualmente reinaremos. E se negarmos, ele também nos negará. Olha a situação aí. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Se negarmos a ele, nós também seremos negados. Mas se nós, como ele disse, se perseverarmos e irmos com ele até o fim, igualmente reinaremos com ele. E se negarmos, ele também nos negará. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 diz, eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento. Por que não tem sofrimento? Né? No reino e na perseverança na fé em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Repara bem como existe sofrimento. Olha, esses homens andaram com Cristo e teve sofrimento. Teve morte. Ele diz, em Apocalipse 1, versículo 9, João diz, eu, João, irmão e vosso companheiro
de que sofrimento. Sofrimento. Essa terra basicamente é sofrimento para quem serve a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, 5, 6 e o versículo 13. Depois você lê em casa. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6, 5 e 6 e o 13. Que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, preste a ser plenamente revelada no final dos tempos. Elias Vitorino, meu grande amigo, como é que você está, meu filho? A paz do Senhor. Então é isso, você tem que ter dentro de você uma única certeza: eu sou protegido pelo poder de Deus. Tudo que me acontece tem permissão de Deus. Porque tem gente que não entende que Deus também nos prova. Mateus 16, versículo 27 diz: mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com as suas obras, ou com o seu sofrimento. Que obra você tem? Que obra eu tenho feito? Nós queremos a parte doce, o mel, o algodão doce, né? Nós não queremos a parte de transformação da nossa fé. Que o sofrimento faz com que você cresça. Vocês que servem a Deus aí há muito tempo, já ficou um ano sem nenhum sofrimento? Porque se ficou, vai aceitar Jesus que alguma coisa errada está acontecendo. Porque no mundo tu vai ser, sim, combatido o tempo todo. Aonde você estiver vai ter alguém ali para te alfinetar. Vai ter alguém ali para te perseguir. Porque a glória de Deus que está dentro da tua vida incomoda a vida dele. Marcos capítulo 8, versículo 38 diz assim, eu estou para não perder tempo, esse estudo é grande. Marcos capítulo 8, 38 diz, assim sendo numa época como está, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Tem gente que a gente encontra ele no banco e diz, a paz do Senhor, irmão. Ele morre de vergonha. Ou às vezes responde assim, senhor, de cantinho. E evita ficar até perto. Esses eu vou lá atrás dele. Aí fala mais alto aí. A paz do Senhor, o senhor tá bem? Tá crente ainda? Vai fazer certo. Aquele que nega aqui será negado também. Você tem uma identidade que todo mundo detecta aí. O brilho do Espírito Santo de Deus. Carregue isso. Independente do seu sofrimento, da dor, da perseguição. Às vezes, até mesmo aquilo que você pensa que você tem, que você controla. Daqui a pouco Deus tira. Não é para você se abalar. Eu lembro no Porto Estrela, a esposa do pastor, não vou lembrar o nome dele agora, ele perdeu um filho, né, cara? Pastor Eduardo. O bebezinho nasceu, né? Chegou a nascer e morreu. E um dia a gente conversando, eu disse assim para ele, isso é para a glória de Deus. E ele abaixou a cabeça, difícil para um pai, né? Perder um filho, poxa. Isso é para a glória de Deus, mas Deus é danado para dar em dobro. Fiz aquela brincadeira com ele, não foi Deus que mandou, mas eu falei assim para ele. Deus é danado para dar em dobro. Passado algum tempo, ele disse, a esposa minha está grávida, né, cara? E quando eu fui pregar lá de novo, sabe quantos eram? Era 2. Eu não estou falando que vai acontecer isso aí contigo. Mas esse sofrimento que você vem passando há anos vai te gerar um fruto. Oh, aleluia. Desde que você permaneça com o que Deus depositou na tua vida, que é a tua fé. Perca tudo, mas não perca a fé.
Ninguém pode derrotar a tua fé. Acredite, levante a cabeça. Nada está perdido na vida dele ou na vida dela. Nada está perdido naquilo que você colocou nas mãos de Deus. Para de dar crédito a homem e começa a dar crédito a quem realmente merece crédito. A Bíblia diz que as primeiras coisas são para mim. Às vezes você está colocando o homem no lugar de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida e tu verás a glória dele no teu arraial e na tua vida. Não desista, não pare de confiar. Muitas são as coisas que nós estamos vendo. Às vezes coloca um checkmate aqui dentro e a gente pensa, o que eu estou fazendo sendo crente? Aí. Mas é lícito que essas coisas, esses escândalos e coisas aradas aconteçam. Você é que não pode parar para quem já morreu na fé. Para quem negociou a fé dele. Por as coisas desse mundo. Levante a tua cabeça e creia somente numa coisa. O Senhor tem o melhor do céu reservado para mim. Amém? Essa é a palavra de hoje, não vou tomar muito tempo. Amanhã não tem trabalho, né? Irmã Cecília Alves está aí conosco também, que Deus abençoe a cada um, tá? A palavra de hoje é essa, não vou passar daqui, porque eu creio que Deus te deu uma aquecida de dentro para fora. Lembre bem, o responsável para fortalecer a tua fé é você mesmo. Para de dar ouvido a mensagens que vem de acordo com aquilo que a tua carne quer. Procure conhecer. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vai te libertando. Mas tem sofrimento. Porque é uma luta contra a carne, contra o espírito, a carne contra o espírito. Santifique-se cada vez mais. Bendito Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, digno de toda a honra e toda a glória. Nesta noite nós te agradecemos por esta palavra. Apresentamos, meu Deus, a vida do pastor Gilmar, de missionária Cida Lima, seus filhos, e aquela igreja a qual eles administram, gerenciam. Que o Senhor continue tendo o teu nome exaltado, independente de quem persegue, porque há pessoas naquele lugar que não está feliz com esta igreja do pastor Gilmar, que não está nada feliz com isso e às vezes entra na igreja para ver como ela está crescendo. Que o Senhor os convença com a sua presença, que eles continuem de joelho para que a igreja continue de pé. Eu sei que o Senhor tem muito mais a fazer na vida deste casal. Deus também, nesta noite, apresenta a vida de Júlio Passamai, de Kelly Passamai, aonde eles estiverem. A todos que estão aí hoje presentes, Pai, eu apresento a vida de cada um segundo a tua vontade e não a minha. Deus, fortaleça cada um no entendimento que o sofrimento cria uma força sobrenatural e nos ajuda a caminhar cada vez mais forte adiante da tua vontade. Deus, visite a saúde de minha mãe, dos meus irmãos e todos que fazem parte da minha família. Os meus sobrinhos, os sobrinhos netos, que o Senhor possa, meu Deus, se compadecer de cada um com a sua poderosa misericórdia. Abençoe a vida do Wagner, abençoe a vida da Anne, da Samira, da avó Maria, dos meus cunhados, da minha esposa e a minha vida. Abençoe a vida do seu Ataíde, ali do Fernando, toda a família, a madeireira ali, Flor do Campo, e a transportadora Transataf, Pai. Que o Senhor continue nos livrando de todo o mal, porque eu sei que estamos no controle da tua vontade. Assim, meu Deus, nesta noite, eu agradeço por cada pessoa que não perdeu o seu tempo em estar aqui hoje, aprendendo e entendendo que tudo isso faz parte para a honra e glória do teu nome. Deus, desta maneira nós te agradecemos por tudo que ainda há de vir na nossa vida.
que o Senhor possa nos dar força para superar cada etapa determinada até então pelo Senhor. E o Senhor vai nos dando força para sobreviver todos esses contratempos que o inimigo cria muitas vezes para fazer com que nós venhamos a desistir da tua vontade. Dê a cada um uma noite de bênção, uma noite de paz, e assim seja feito a tua vontade. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, e todos dizem amém. Fique com Deus e até a próxima. Amém?